Há um instante muito específico na vida em que o silêncio deixa de ser confortável e passa a ser revelador. Não é o silêncio da paz, é o silêncio que expõe. Aquele em que você percebe que tudo continua, aparentemente no lugar, mas algo em você já não cabe ali. Os dias seguem, as pessoas falam, as tarefas se repetem e ainda assim existe uma sensação difícil de nomear, como se o tempo tivesse desacelerado apenas para que você pudesse ouvir o que antes era abafado pelo hábito. Esse é quase sempre o primeiro sinal de que Deus começou a te mover por dentro antes de te mover por fora. E se você chegou até aqui, talvez seja porque já sentiu isso, mesmo sem entender exatamente o que estava acontecendo. A zona de conforto raramente se apresenta como prisão. Ela se disfarça de estabilidade, de gratidão mal interpretada, de lealdade ao que já foi conquistado. Mas existe uma diferença sutil entre honrar o passado e se aprisionar a ele. A consciência cresce em ciclos, e quando um ciclo se encerra, permanecer ali exige um esforço interno que drena mais do que sustenta. É nesse ponto que a vida começa a retirar suavemente os anestésicos, a motivação antiga, o entusiasmo automático, a sensação de pertencimento fácil. Não para te punir, mas para te acordar. Porque Deus não expande alguém adormecido. Existe uma inteligência maior operando nesse processo, uma lógica que não se explica com pressa. As leis naturais funcionam por expansão inevitável. Tudo o que vive tende a crescer, e tudo o que cresce precisa de mais espaço. Quando a mente se amplia e o ambiente permanece estreito, surge o desconforto, não como erro, mas como sinal. A vibração mental começa a pedir outro campo de expressão, e o campo antigo responde com resistência. É nesse atrito que muitos acreditam estar falhando, quando na verdade estão atravessando um ajuste de frequência. Napoleon Hill tocou nesse ponto ao afirmar que o crescimento real sempre vem acompanhado de uma ruptura interna, um momento em que a mente precisa abandonar o conhecido antes de enxergar o novo. O problema é que a mente humana gosta de garantias e o espírito opera por confiança. Quando Deus te tira da zona de conforto, Ele está te convidando a trocar controle por alinhamento. Não é um convite confortável, é um convite honesto. E honestidade espiritual raramente preserva ilusões. Observe com atenção. Quase nunca o desconforto chega gritando. Ele começa como um incômodo leve, quase educado. Uma inquietação que surge nos momentos de pausa. Um cansaço que não se resolve com descanso. Uma pergunta que insiste em voltar, mesmo quando você tenta ocupá-la com distrações. Esse incômodo é o início da transição. É o ponto em que a identidade antiga começa a se dissolver, não porque esteja errada, mas porque já cumpriu sua função. Na narrativa bíblica, esse padrão se repete de forma quase pedagógica. Antes da honra, há sempre o deslocamento. Abraão é chamado a sair sem mapa. José é retirado do ambiente familiar antes de governar. Jesus passa pelo deserto antes de qualquer reconhecimento público. O desconforto não é um obstáculo no caminho da honra. Ele é parte da preparação para sustentá-la. A honra sem preparo vira vaidade. A honra sem consciência vira peso. Deus não entrega aquilo que ainda não pode ser sustentado. A zona de conforto vista de fora parece proteção. Vista de dentro, muitas vezes é contenção. Ela preserva a versão de você que aprendeu a sobreviver, mas não ativa a versão que nasceu para expandir. E expansão exige perda temporária de referências. Exige caminhar sem confirmação externa. Exige suportar o vazio entre o que já não serve e o que ainda não se revelou. É exatamente nesse espaço que a fé deixa de ser discurso e se torna postura interna. Talvez você esteja tentando entender por que certas portas se fecharam sem conflito, por que relações esfriaram sem briga, por que oportunidades desapareceram sem explicação. A mente busca culpados. O espírito reconhece ciclos. Nada foi retirado para te diminuir. Foi retirado para te reposicionar. A honra que vem depois não cabe na estrutura antiga. Ela exige uma mente mais ampla,
uma identidade menos dependente, uma vibração mais estável. Existe um ponto delicado nesse processo, em que você percebe que já não pode voltar, mas ainda não consegue ver claramente para onde vai. É um território silencioso, onde a fé é testada não pela dor, mas pela ausência de garantias. É aqui que muitos tentam negociar com o passado, romantizar o que já foi, minimizar o chamado interno. Mas princípios universais não respondem à nostalgia. Eles respondem à coragem de atravessar o desconhecido com presença. Deus não retira o conforto para gerar sofrimento gratuito. Ele o retira para retirar distrações, para desorganizar dependências emocionais, para desmontar identidades que não sustentariam o próximo nível de consciência. Quando o conforto vai embora, a essência aparece, e é a essência, não o desempenho, que sustenta a honra verdadeira. Se você sente que algo está sendo rearranjado internamente, mesmo sem sinais externos claros, confie nesse movimento. A semente não entende a pressão da terra como preparo para a luz. Ela apenas sente o aperto. Ainda assim, cresce. O desconforto que hoje parece confuso é muitas vezes a evidência mais clara de que uma expansão real está em curso. E essa expansão não é barulhenta. Ela acontece em silêncio no espaço mais íntimo da consciência. Permaneça aqui, nesse estado de escuta profunda. Há muito mais sendo preparado do que seus olhos conseguem alcançar agora. O que parece retirada é, na verdade, alinhamento. O que parece perda é, muitas vezes, liberação de espaço. E a honra que virá depois, quando vier, encontrará você diferente, mais inteiro, mais consciente, mais preparado para sustentá-la sem se perder de si. Depois que o desconforto deixa de ser apenas um incômodo leve e passa a se tornar uma presença constante, algo curioso começa a acontecer. Você já não tenta mais expulsá-lo. Há um momento em que a mente, cansada de lutar contra o que não entende, começa a observar. E essa mudança de postura é decisiva, porque enquanto o desconforto é tratado como inimigo, ele confunde. Quando passa a ser escutado, ele orienta. É nesse ponto que a transição se aprofunda de verdade, ainda que continue invisível para quem olha de fora. Deus não apressa esse processo, porque a consciência precisa de tempo para se reorganizar. A retirada da zona de conforto não acontece para te jogar no caos, mas para te deslocar para um espaço onde a mente antiga já não oferece respostas suficientes. As leis naturais operam assim. Quando uma estrutura não sustenta mais o crescimento, ela começa a falhar suavemente. Nada desmorona de uma vez. Primeiro perde a eficiência, depois perde o sentido, por fim perde a energia, e só então é deixada para trás. É por isso que você pode estar vivendo um tempo estranho, em que nada parece explicitamente errado, mas tudo parece incompleto. Um tempo em que você ainda funciona, mas não se sente inteiro. Ainda produz, mas não se sente alinhado. Ainda participa, mas já não se reconhece completamente. Esse território é delicado porque não oferece justificativas claras para a mudança. E a mente humana gosta de justificativas. Ela prefere uma crise visível a uma transição silenciosa. Mas o espírito cresce no silêncio. Napoleon Hill observou que a maioria das pessoas desiste exatamente nesse ponto, não por falta de capacidade, mas por interpretar erroneamente os sinais. Elas confundem o desconforto da expansão com um aviso de erro. Tentam voltar, ajustar, consertar o antigo, quando o que está sendo pedido é um avanço interno. A vibração mental começa a pedir outro tipo de compromisso, menos esforço reativo, mais presença consciente, menos controle, mais alinhamento. Há um momento sutil nesse processo, e talvez você já esteja nele, em que surge uma pergunta quase involuntária. E se eu estiver esperando algo que ainda não estou pronto para sustentar? Essa pergunta não vem para gerar medo, mas responsabilidade interna. Porque honra nos princípios universais não é prêmio, é ampliação. E ampliação sem preparo gera colapso. É por isso que o campo precisa ser expandido antes que a colheita aconteça. Na Bíblia,
Os períodos de preparação sempre parecem longos demais quando vistos de dentro. O deserto não tem distrações. O silêncio não oferece aplausos. O anonimato não valida o ego. Mas tudo isso tem uma função precisa: refinar a escuta interna. Quando Jesus se afasta para orar, quando Moisés se isola, quando Davi se esconde, não há pressa. Há lapidação. A honra que virá depois exige um centro firme, não uma identidade inflada. Talvez você esteja começando a perceber que certas urgências desapareceram, que a necessidade de provar algo diminuiu, que a pressa em resolver tudo foi substituída por uma atenção mais profunda ao que realmente importa. Isso não é acomodação, é ajuste fino. A vibração mental começa a se estabilizar em um nível mais alto, menos reativo, mais consciente. E essa estabilidade é um pré-requisito invisível para tudo o que vem depois. Existe ainda um detalhe importante, quase nunca percebido enquanto acontece. A transição começa a mudar a forma como você percebe o tempo. O futuro já não parece tão distante, nem o passado tão relevante. O foco se desloca para o agora, para o estado interno. E quando isso acontece, algo começa a se alinhar silenciosamente. Não de forma espetacular, mas precisa, como se peças invisíveis começassem a encontrar seus lugares. Se você continuar acompanhando esse fluxo até o fim, vai perceber que essa fase não é um intervalo vazio, mas um corredor de transformação. Nada aqui é desperdício. Cada silêncio ajusta algo. Cada desconforto ensina algo. Cada espera organiza algo. E quando a honra finalmente se manifesta, ela encontra um campo preparado, não apenas externamente, mas internamente, onde realmente importa. Em algum ponto dessa travessia, quase sem aviso, você percebe que não está mais tentando vencer a vida, está tentando compreendê-la. É uma mudança silenciosa, mas radical. A ansiedade de chegar dá lugar a uma curiosidade profunda sobre quem você está se tornando enquanto caminha. As reações perdem força, as comparações enfraquecem e o impulso de responder a tudo diminui. Surge um espaço interno onde antes havia pressa. E esse espaço é precioso, porque é nele que a honra encontra base para existir sem te fragmentar. A mente começa a reconhecer que esforço não é sinônimo de alinhamento. Há movimentos que só acontecem quando você para de empurrar. Napoleon Hill falava sobre a harmonia entre desejo e fé, mas o que sustenta essa harmonia é um estado interno específico, silêncio emocional suficiente para ouvir a própria intuição. Quando a vibração mental se estabiliza, as leis naturais respondem com precisão quase elegante. Nada precisa ser forçado. O que é coerente se aproxima. O que não é, se afasta sem conflito. Você começa a sentir isso no corpo antes mesmo de entender com palavras. Talvez você tenha notado que algumas conversas perderam o brilho, que certos ambientes passaram a cansar, que antigas metas já não despertam o mesmo fogo. Isso não é desinteresse pela vida, é refinamento de foco. Jesus não se afastava para ser inacessível, mas para preservar clareza. Ele sabia que presença exige energia, e energia exige discernimento. Nessa fase, você aprende a dizer menos sim por obrigação e mais sim por alinhamento. Aprende a sustentar sua própria presença sem depender do ruído externo para se sentir vivo. Há também um reconhecimento sutil que começa a acontecer. Você passa a confiar mais no processo do que no resultado imediato. A ansiedade por confirmação diminui. O desejo de provar algo se dissolve. E, curiosamente, é nesse ponto que a vida começa a responder com sinais discretos. Não grandes anúncios, mas pequenas confirmações internas de que você está no caminho certo. Um tipo de paz que não se explica, apenas se reconhece. Se em algum momento você sentir vontade de permanecer nesse estado de escuta, de acompanhar esse fluxo até o fim, saiba que esse gesto simples já é um sinal de concordância interna. Às vezes, um pequeno reconhecimento, um aceno silencioso de "isso faz sentido", reorganiza mais do que grandes decisões externas.
E se algo em você quiser nomear, ainda que em poucas palavras, o que está mudando por dentro agora, permita-se esse registro íntimo. Tornar consciente é consolidar, não para convencer ninguém, mas para firmar um acordo consigo mesmo. Existe um instante delicado em que a identidade antiga tenta reassumir o comando. Ela lembra dos métodos que funcionavam, das estratégias que davam resultado, do esforço que era recompensado. Mas a nova fase responde a outra lógica. Forçar agora cria atrito, confiar cria fluidez. A honra que se aproxima não pede performance, pede coerência. E coerência exige que você abandone a necessidade de controlar o ritmo da vida. Aos poucos, você começa a perceber que a verdadeira estabilidade não vem de ter todas as respostas, mas de conseguir permanecer inteiro mesmo sem elas. Esse é um estado raro. Um estado em que a mente não entra em pânico diante da incerteza e o coração não se fecha por medo de perder. As leis universais respondem a esse estado com generosidade silenciosa, porque quando alguém se alinha internamente, o externo encontra caminho para se alinhar também. Talvez este seja o momento de reconhecer, sem alarde, o quanto você já mudou. Não em conquistas visíveis, mas em postura, em calma, em clareza, em presença. Esse reconhecimento não precisa ser público, nem grandioso. Pode ser simples, íntimo, verdadeiro, porque toda honra externa começa, inevitavelmente, por um acordo interno. E quando esse acordo é firmado, a travessia deixa de ser pesada e passa a ser consciente. O caminho não fica mais curto, mas fica mais claro. E essa clareza, silenciosa e firme, é exatamente o que sustenta tudo o que vem depois. Quando estiver pronto, seguimos para o fechamento, onde tudo isso se integra, se eleva e se prepara para o próximo nível dessa jornada. Chega um ponto, e ele não faz barulho, em que você percebe que a travessia cumpriu seu papel. Não porque tudo se resolveu, mas porque algo em você se assentou. A mente já não oscila como antes. O coração já não reage ao mundo com a mesma urgência. Há uma quietude lúcida, um centro interno que permanece mesmo quando o cenário muda. Esse é o verdadeiro sinal de prontidão. A honra não chega quando tudo está perfeito. Ela chega quando você já não depende da perfeição externa para permanecer inteiro. Deus não honra versões que ainda precisam se proteger do mundo. Ele honra consciências que aprenderam a habitar o próprio eixo. A retirada da zona de conforto foi, na verdade, a retirada de apoios que impediam você de descobrir essa estabilidade interna. Agora, o silêncio não assusta. A espera não desespera. A incerteza não paralisa. Isso não significa ausência de desejo, mas maturidade na forma de desejar. As leis naturais reconhecem esse estado com precisão. O que está coerente começa a encontrar menos resistência para se manifestar. A partir daqui, o movimento externo muda de qualidade. Não necessariamente de velocidade, mas de densidade. O que chega, chega com mais sentido. O que vai embora, vai sem drama. Você já não força encaixes, porque aprendeu a reconhecer o que vibra na mesma frequência. Napoleon Hill chamaria isso de alinhamento definitivo entre mente e propósito. As escrituras sugeririam que agora você consegue sustentar mais porque foi fiel no invisível. Os princípios universais apenas confirmam. Quando o campo interno se estabiliza, a realidade responde. Existe algo profundamente transformador em perceber que você já não precisa correr atrás da honra. Ela se aproxima quando encontra espaço, e espaço interno não se cria acumulando, mas liberando. Liberando expectativas rígidas, identidades antigas, pressões externas que não combinam mais com quem você se tornou. A honra verdadeira não infla, ela amplia. Ela não te tira de si, ela te ancora ainda mais em quem você é. Talvez você sinta neste momento que esse estado não é solitário, que há outros em silêncio, caminhando nessa mesma frequência. Permanecer aqui, voltar a esse espaço, aprofundar essa escuta interna, tudo isso não é apenas consumo de conteúdo, é escolha de identidade. É decidir habitar um nível de consciência
onde prosperidade não é apenas resultado, mas expressão natural de alinhamento. E quando você escolhe permanecer nesse campo, você se prepara para continuar a jornada com mais clareza, menos ruído, mais verdade. O que vem depois não precisa ser antecipado. Certas compreensões não se entregam à mente ansiosa, elas se revelam à consciência preparada. Há um próximo nível nessa caminhada, onde a prosperidade deixa de ser algo a conquistar e passa a ser algo a sustentar com responsabilidade, presença e discernimento. E quando chegar o momento certo, esse próximo passo não parecerá estranho. Parecerá familiar como algo que você sempre soube, mas ainda não tinha palavras para nomear. Por agora, permita que tudo se integre. Não force conclusões. Não acelere a saída desse estado. Respire dentro dele. Reconheça o quanto foi necessário atravessar para chegar até aqui sem se perder. A honra que se aproxima não vem para te impressionar, vem para confirmar. Confirmar que o desconforto teve sentido, que o silêncio teve propósito, que a retirada foi, desde o início, um convite à expansão. E assim, sem anúncio, sem esforço excessivo, sem necessidade de provar, o ciclo se fecha. Não como um fim, mas como uma incorporação profunda. Você não retorna ao mundo da mesma forma. Você retorna com presença, com consciência, com um centro que não se desfaz. Porque quando a consciência muda, a realidade inevitavelmente responde. E agora, você caminha não apenas esperando, mas sabendo.